o Blender, ele tem, além das ferramentas de modelagem, ele tem as ferramentas de escultura. Se você tiver com uma instalação padrão do Blender, ele vai vir inclusive com um layout pré-definido aqui na aba de Sculpting, que é, na verdade, um ajuste da interface pensando no trabalho de escultura. Mas, você consegue entrar nesse modo de escultura selecionando um objeto, né, que você quer esculpir e clicando no modo de trabalho aqui na opção de Sculpt Mode. Se você entrar no modo de escultura, você vai ter algumas modificações na interface, que é essa barra de ferramentas aqui, que são os brushes de escultura, né, os pincéis de escultura que o Blender oferece. A barra de opções de ferramenta que vai vir aqui no cabeçalho, né, com as opções relacionadas ao brush selecionado, né? E você vai ter também essa alteração na barra de propriedades aqui nas opções de ferramenta. As mesmas opções de ferramenta que eu encontro aqui, eu vou encontrar nessa barra aqui, né? Então, a princípio, o que a gente tem que observar na ferramenta de escultura seriam os brushes, né? Ou seja, quais são os tipos de brush que a gente tem aqui na barra de ferramenta, né? E quais as opções que eu vou ter para configurar ou pela barra, né, pela aba de opções de ferramenta aqui, ou pelo próprio cabeçalho. Lembrando que a informação que eu estou tratando aqui é a mesma informação que eu estou tratando aqui, ou seja, essas informações são idênticas. Geralmente em aula eu prefiro usar essa barra porque ela é mais estável para mim, ou seja, toda vez que eu clicar aqui numa opção dessas aqui, tirar o mouse, ela vai sumir e, no entanto, se eu usar aqui, ela vai continuar visível. Então, para efeitos de aula, isso aqui é bem útil para mim. Mas para quem está trabalhando, é interessante saber que, né, se você estiver numa tela cheia, por exemplo, para esculpir, você vai ter todas as opções bem próximas aqui, tá? Então não repara se eu der preferência para, nas minhas aulas a seguir, né, se eu der preferência para usar essa interface. Pois é, mas tem mais uma coisa que não está visível aqui e que é importante falar. Quando eu estou esculpindo no Blender, eu estou atuando diretamente nos vértices do modelo. Então, esse modelo aqui, ó, ele tem poucos vértices. Então, ele não tem muito espaço para eu esculpir, né? Ou seja, ele vai ter só os vértices desse cubo. Então, eu preciso de um controle dessa densidade de superfície, ou seja, de quantos cortes eu tenho aqui, para poder realmente entrar com os detalhes dos brushes na minha escultura. E eu falo que isso não está tão visível porque isso pode ser feito através dos modificadores, que tem sido o assunto das últimas aulas, né, aqui, ou seja, eu tenho falado muito deles. Então é importante mostrar que isso aqui também está relacionado, né, ou seja, os modificadores também estão relacionados com o processo de escultura, né? Eu tenho dois modificadores que a gente vai usar bastante aqui, né, para coisa de escultura, que é o Multi-Resolution e o Remesh, né? Apesar que o Remesh ele também possui uma opção direto na escultura, ou seja, ele não está restrito aos modificadores. Mas, o que que um Multi-Resolution, que é o modificador, se vocês assistirem minha aula de Generate, vocês vão ver que eu dei uma pulada nele, né? O que que esse modificador vai fazer para mim? Bom, ele vai criar, na verdade, esses vértices sensíveis à escultura, né? Ou seja, vai criar vértices que eu posso realmente interferir com a ferramenta de escultura, né? E ele vai preservar os níveis de divisão que eu criei, permitindo que eu vá para um modelo mais subdividido, ou seja, que eu tenha ao mesmo tempo, às vezes, um modelo com poucas divisões e um modelo com muitas subdivisões, né? Quando a gente está no modo Sculpt, a tendência do modificador é sempre usar a maior subdivisão. Mas no modo objeto, né, que aqui ele está se referindo como preview, né, eu posso ter acesso a quantidades diferentes. Deixa eu mostrar como é que isso funciona, né? Aqui, ó, eu tenho dois tipos de subdivisão. O Catmull-Clark é aquele que vai dividir arredondando, né? Se eu pegar aqui e clicar no botão de subdivide, vocês vão ver que
ele fez a mesma coisa que o Subdivision Surface, né? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, mas eu não precisava, tinha como eu só fechar o modificador ou como apagar a divisão superior, ou seja, se eu der um subdivide aqui, né? No modo objeto, eu consigo pedir para ele apagar a divisão mais alta, que é essa divisão de 1 aqui, ó. Então, se eu pedir para ele apagar a divisão mais alta, eu não tenho mais aquela divisão aqui. Eu não tenho mais acesso a ela, nem no render, nem no preview. Tá? Então, eu vou voltar aqui para o modo escultura. Né? E aqui eu vou dar um subdivide. Aqui, ó, vocês vão ver que eu não tenho acesso ao Delete High pelo modo Sculpt, porque o modo Sculpt está sempre mostrando a divisão mais alta. Ele está sempre mostrando tipo, a totalidade das divisões. Então, eu não consigo alterar isso aqui. Só no modo objeto. Aqui, ó, no modo objeto, deixa eu ver aqui no modo objeto, eu vou ter as variações de divisão. E esse daqui vai ser para o render. Ou seja, quantos desses vão aparecer quando eu renderizar a cena. Tá? Assim como o subdivide, eu também tenho um controle da qualidade geral do modelo, né? Que é a qualidade geral da subdivisão, né? Então isso aqui seria o quão preciso ele está calculando a posição do vértice. E eu vou ter algumas opções como o reshape, que ele considera um outro modelo como forma, né? Que ou seja, ele vai pegar as coordenadas de um objeto e trazer para esse objeto. Então, não é o nosso caso, que a gente está com o objeto, a gente está esculpindo o nosso objeto, a gente não está apropriando de outra posição. Tá? E aqui tem as opções de Sharp, de Smooth, e isso aqui é um modificador. Tá? Ou seja, isso aqui tem aquele aspecto não destrutivo que a gente conhece. Né? Eu vou colocar ele aqui de novo. Né? Vou pedir o subdivide simples, que eu não fiz ainda. Né? Vou dar um subdivide aqui e se eu vier aqui, ó, eu tenho vértices aqui no meio para esculpir. Então, se vocês observarem aqui, eu estou dando novas subdivisões, eu já estou no nível 3 de subdivisão, nível 4. Aqui eu estou no nível 5 de subdivisão, nível 6 de subdivisão. Aqui eu já estou com 6 níveis de subdivisão, então mesmo que não esteja indicado aqui no preview, né, que eu estou com 6 níveis, eu já estou com esses 6 níveis de subdivisão. E aqui tem algumas observações para fazer. A primeira é que esse crescimento de subdivisão é exponencial. Ou seja, o meu objeto de escultura, né, ele foi de 12 vértices, né, de 12 triângulos, para 49 mil triângulos, e eu ainda não criei detalhe em todas as partes. E esse é o primeiro ponto do Multi-Resolution. Se você está usando ele para escultura, é bom você, sempre que você fizer uma subdivisão, você percorrer o modelo inteiro, criando os detalhes que você quer, para não acontecer de você ter uma área com uma divisão super alta, né? E perder essa dimensão de que o modelo já está pesado, já está com muito corte, né? Ele ainda não está completo. Quando você chegar numa outra parte, você nem sabe se aqueles vértices ainda são suficientes para detalhar. Então, isso pode escalonar bem rápido assim, na sua escultura. Mas porque ele é uma subdivisão, ele deixa um aspecto bem polido na superfície, porque afinal de contas ele está partindo de uma topologia mais uniforme, né? Então ele tem um acabamento suave na superfície que é interessante. Só lembrar de percorrer o modelo todo quando você criar uma subdivisão, você passar sua ferramenta de escultura em todos os pedaços que você pretende detalhar, não deixar acumular superfície, né? Não deixar acumular divisão numa área e deixar uma área também acumulada com trabalho a ser feito.
Eu vou voltar aqui no modo escultura e eu quero falar uma outra coisa que é, quando eu navego no modo escultura, eu estou perdendo a visão dos detalhes, tá? Isso acontece por causa de uma opção aqui de visualização, que é a opção de Fast Navigate, tá? Então essa opção, se ela estiver marcada para vocês, ela vai fazer a redução do, dos níveis de navegação para poder deixar mais leve, né, seu modelo, para quando você mudar de pose, né, sua máquina não travar ou para não agarrar. Mas às vezes atrapalha porque você quer ver realmente o detalhe que você está esculpindo. Tá? Então, se você desabilitar aqui o Fast Navigate, você vai ver que agora eu não estou mudando essa, né, essa visualização. E por que eu estou falando disso aqui antes de falar das ferramentas e das opções de ferramenta? Bom, eu estou começando por isso aqui, pelas ferramentas que aumentam a topologia, porque sem isso a gente não vai ver realmente o comportamento do brush, né? Ou seja, para eu ver o comportamento do brush, eu preciso ter mais vértices no meu modelo, ou seja, eu realmente preciso que ele seja um modelo light poly para eu ver o comportamento do brush, tá? Então, esse é um jeito, ou seja, multi-resolution é um jeito de fazer essa estrutura, tá? Lembrando que se você está no meio do processo e está consciente de que é isso que você quer, né? Ou seja, você, não, peraí, eu quero realmente esse resultado, você pode dar um apply. E se você der um apply, você vai ter os vértices no modelo e você vai poder continuar esculpindo, né? Ou seja, você não tem que estar com o modificador sempre ali para a escultura, você pode dar um apply. Lembrando que quando você der um apply, você já está indo realmente para o modelo com algum resultado. Tá ficando lindo minha geleca aqui. Deixa eu colocar aqui o outro modificador que a gente usa, que é um modificador que vai servir para a gente, às vezes, reduzir ou aumentar o número de cortes, que é o remesh. Né? E o remesh, ele me ajuda a recalcular a superfície, né, do meu modelo, às vezes reduzindo a quantidade de triângulos e mantendo mais ou menos a estrutura geral da forma. Né? Então aqui, ó, eu já apliquei ele, né, eu já apliquei não, né? Eu já liguei ele aqui e já reduziu o meu número de triângulos de 49.000 para 8.000 só de eu colocar o remesh. Né? Ou seja, só de eu colocar eu já tive uma redução aqui. Tá? O remesh ele tem 4 formas de cálculo, né? E essas formas de cálculo vão ser um grid de corte ao redor do meu modelo, recalculando a forma dele dentro desse grid. Tá? Então eu vou ter as opções de qual é a forma que ele calcula o preenchimento desse grid, que pode ser os blocos, que fica com essa cara de Minecraft, né? Tudo fica com cara de voxel design. Lembrando que voxel é o pixel 3D, né? Eu vou ter o smooth, que vai fazer um corte arredondado dessas estruturas, né? O sharp, que vai fazer o corte mais afiado. Então, se a gente observar aqui no canto, vai dar para ver bem a diferença do smooth, que está mantendo as divisões, considerando um arredondamento desses ângulos, né? E o Sharp, que tenta manter esses ângulos extremos mais próximos do original. Eu tenho uma outra opção também, que é a opção Voxel, né? Que faz um redesenho da malha, né? A partir do tamanho de um voxel, ou seja, em vez de você trabalhar nas configurações da resolução da árvore, você trabalha no controle do tamanho do voxel, ou seja, do tamanho disso aqui. Então, a grosso modo, a diferença que você tem entre esses 3 métodos iniciais e o segundo é que nos 3 métodos iniciais eu tenho uma árvore que já tenta encaixar no objeto e eu estou controlando quantas divisões eu tenho nessa árvore, né? E o voxel eu estou falando exatamente qual que é o tamanho desse pixel e eu estou rastreando o modelo com o tamanho desse pixel. Né?
Na prática, o que ficar mais próximo do que você pretende como estrutura é o que você vai usar. Ou seja, não tem um certo, não tem um melhor, não tem um pior. É só uma diferença de cálculo, tá? Isso serve para quando você meio que exagerou nas subdivisões, mas ainda quer produzir mais. Ou seja, é como se você quisesse voltar um passo no modelo. Ou também quando sua estrutura está muito estranha, ou seja, a superfície ela não está comportando de um jeito agradável, então você pode recalcular essa topologia, né? Ou seja, que é bem menos denso, bem mais fácil de lidar. E ele pode corrigir algumas estranhezas também. Ele pode criar umas estranhezas também, não ficar achando que é mágica ou bruxaria, não, porque ele também pode gerar alguns defeitos. Então, você tem os modificadores para poder lidar com sua definição de modelo, ou seja, com quantos cortes você tem para esculpir, tá? Então, isso aqui é parte importante do processo, tá? Lembrando que o Remesh, ele também é uma ferramenta aqui, ó. Então, aquele mesmo voxel que eu entrei ali no modificador, eu encontro ele aqui na opção de Remesh. E ele também vai ter as opções de Remesh dentro do painel de Object Data, né, que é o que lida com a malha. Você vai ter as opções de Remesh aqui também, tá? Então, o Remesh ele é um modificador, mas ele também acontece em mais de um lugar. Um outro aspecto interessante da escultura, e aí eu vou voltar para o nosso cubo original, é que você pode criar esses cortes dinamicamente, né? Então, se você for no modo escultura, você vai ter do lado do Remesh uma topologia dinâmica. Essa topologia dinâmica permite que eu crie vértices enquanto eu estou esculpindo. Então aqui, ó, se eu ligar essa topologia dinâmica, ele vai falar que o V, Vertex Color e os dados que você salva nessa aba vão ser descartados. Porque ele vai apagar os vértices que existem para criar outros. Então, tem que ficar atento, porque você vai perder os grupos de vértices, shape key, o mapa de UV, tudo que você tem pré-definido aqui vai ser destruído. Então, é bom lembrar disso, mas com sorte, né, se você está acompanhando o que a gente está fazendo desde o começo, a gente duplicou os nossos modelos low poly para fazer os modelos high poly, então os modelos low poly ainda estão lá preservados com os grupos de vértices, os shape keys e tudo que a gente precisa, tá? Então a gente pode realmente destruir os modelos que a gente vai fazer o high poly, a gente pode detonar eles. Se eu ligar isso aqui, ó, puff, reclamou, mas eu não estou nem aí. Se eu passar o meu brush aqui, ó, ele já está dividindo. Ou seja, se eu for no modo edit aqui, ó, ele já criou novos vértices de forma dinâmica. Então ele já criou uma densidade de cortes para mim. E aí dá para esculpir os nossos modelos, né? Tipo, pegar um modelo low poly e esculpir o high poly direto. Ou seja, aqui eu não estou usando modificadores, né? Eu estou realmente reconstruindo a estrutura dessa topologia, né? Enquanto esculpo. Enquanto esculpo. Tá certo isso? Não importa. É... Aí eu vou vir aqui nessa barra lateral para mostrar as opções da topologia dinâmica, tá? De novo, toda vez que eu clicar aqui, ele vai reclamar, vai te dar esse aviso, uma previsão de erro, tá? Mas eu estou vindo aqui, são as mesmas opções que eu tenho aqui, tá? E uma coisa importante de observar é, quando você vai para o modo Edit e você volta, ele desativa. Porque se você foi para o modo Edit, sua topologia deixou de ser dinâmica, né? Você está mexendo direto com o vértice. Então você não pode mais recalcular ele. Então é natural que se você entrar no modo de edição e voltar para o modo escultura, é natural que ele desligue a topologia dinâmica, tá? A topologia dinâmica ela vai ter os controles de como ele faz esse trabalho de divisão, tá? Então ele vai ter o nível de detalhe no primeiro cabeçalho, isso é quanto detalhe ele está fazendo, né? O que ele está fazendo com o modelo, ou seja, qual que é a ação que ele está tendo sobre o modelo. E qual que é o modo de detalhamento que eu estou usando. Tá? Então são esses três campos que a gente vai configurar o comportamento do brush. Eu também tenho a opção do Smooth Shading, porque como vocês vão perceber, se eu estou perdendo os meus dados
de malha, de vértice, quando eu aplico a topologia dinâmica, então eu perdi também o Shade Smooth, que eu posso ter aplicado no modelo, e o Auto Smooth também. Então, aqui ele vai ter um Smooth Shading, né, que vai ser redesenhado enquanto eu estou esculpindo. Tá? Eu vou deixar no flat, porque é legal ver como que ele está cortando o modelo. Não. Aqui, ó, eu não vou começar por aqui, eu vou começar por aqui, ó, porque é importante perceber que esse valor aqui, ele depende dessa seleção aqui, ó. Então eu tenho 4 modos de cálculo, que é o detalhe relativo, o detalhe constante, o detalhe por brush e o detalhe manual. O detalhe relativo, ele está levando em conta o tamanho da minha tela, né? Ou seja, o número de pixels da minha tela, para detalhar o modelo. Então ele é relativo à minha tela. Então ele está usando esses 12 pixels relativos à minha tela. Então 12 pixels de tela é o tanto que ele está cortando, ou seja, ele está criando arestas que tem 12 pixels de acordo com o meu zoom. Ou seja, se eu aproximar aqui e fizer um novo traço, ele vai fazer novas arestas de 12 pixels. Então, ele vai fazer uma aresta de 12 pixels independente do modelo, ele depende do meu zoom. Se eu afastar e pintar aqui, ó, ele vai criar arestas de 12 pixels. Isso quer dizer que ele vai apagar. Eu tenho Ctrl Z, eu saí da topologia dinâmica. Ele vai apagar o que eu tinha feito ali. Porque ele está levando em conta 12 pixels de tela. Tá? E, além dos 12 pixels de tela, ele também está considerando a possibilidade de fazer ao mesmo tempo subdivide e colapse. Ou seja, aqui ele vai criar detalhe quando for possível e ele vai apagar detalhe quando for possível. Ou seja, ele está fazendo as duas coisas. Se eu afastar demais, ele está dando colapse. Se eu aproximar demais, ele está dando subdivide. Então ele está fazendo subdivide e colapse. Eu posso pedir para ele fazer só colapse. E aí, ele vai estar sempre reduzindo, mas nunca aumentando a divisão. Então, por exemplo, se eu der um zoom gigante, ele parou de subdividir. Ele não está mais dividindo o meu modelo. E se eu afastar, ele vai conseguir apagar. Se eu colocar só subdivide, ele não vai destruir o detalhe que eu criei. Ou seja, se eu fizer agora o traço afastado, deixa eu colocar só o... Eu falei uma coisa, mas eu marquei outra. Eu quero só o subdivide. Só o subdivide. Aqui, ó, se eu afastar agora, ele não vai destruir o detalhe que eu criei. Ou seja, aquelas divisões, elas continuam aqui. O Constant Detail, ele vai me dar uma resolução. Né? Essa resolução é uma porcentagem constante no modelo. Ou seja, se eu falar que, que esse valor é o 3, ele é, na verdade, uma divisão da unidade de Blender. Então, cada espaço desses aqui, ó, né? Cada espaço desse do grid é uma Blender Unit, né? Então, ele está considerando, na verdade, esse valor uma divisão dessa unidade, né? Ou seja, ele está fazendo uma subdivisão dessa unidade. Então, ele está pegando aqui, ó, o tamanho do... Será que eu consigo achar uma área plana aqui que eu não esculpi? Consigo, ó. Então, se eu pegar o corte que ele criou aqui, ó, esse corte ele é o quê? Ele é ele é uma divisão de 3 da unidade, né, dessa unidade de Blender. Deixa eu pôr aqui no modo ortográfico, que eu acho que vai dar para ver melhor. Então, ele vai ser uma subdivisão dessa Blender Unit aqui. Eu posso escolher essa subdivisão do modelo. Eu posso vir aqui com conta-gotas e perguntar, mas eu já fiz um detalhe, eu quero saber quantas divisões ele tem aqui nesse pedaço. E aqui, ó, ou seja, ele tem uma divisão de 32.21, né, em cima dessa Blender Unit, né? Então você imagina que a gente pegou a Blender Unit e dividiu ela em 32 pedaços, e esse pedacinho é o que ele está usando para poder cavar um modelo.
Então não importa o meu zoom mais, né? Ou seja, aonde eu vier com esse brush de 32, ele vai criar cortes com essa espessura. Então deixou de ser relativo o meu zoom e passou a ser constante, né? Ele também vai me dar uma opção que é muito interessante, que é, vamos supor que isso aqui está demais, né? Deixa eu pegar aqui essa divisão de 6,49 aqui, né? Que eu peguei desse pedaço aqui, deixa eu ver, 4,28, 5,47, tá. E ele vai me dar uma opção de o quê? De preencher o modelo inteiro com essa quantidade de detalhe. Se eu clicar aqui, ó, ele vai recalcular o modelo, ou seja, agora o modelo inteiro tem a mesma intensidade de corte. Isso é um tipo de remesh, né? Isso é uma variável de remesh, mas é uma remesh muito específica, né? E você tem que ficar atento, porque você pode realmente apagar detalhe do seu modelo quando você fizer isso, né? Então, isso vai me dar um controle de escultura independente do zoom. Ou seja, independente do zoom, eu vou ter uma intensidade disso. Eu vou ter uma opção que é o Brush Detail. E o Brush Detail, ele vai pegar uma porcentagem do meu brush. Então, se você pensar que eu tenho o meu brush aqui, ó, ele está pegando 25%. Então, ele está dividindo meu brush em 4. E ele está falando, o detalhe da aresta é 1/4 do tamanho do meu brush. Será que a moto voltou? Não sei se eu gravei ela ou não, depois eu confiro. Mas aqui, ó, ele vai dividir 1/4. Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser 1/4 do meu brush, então o tamanho do meu brush interfere. Então, eu vou resetar aqui o modelo, porque eu quero fazer isso no modelo novo. Então, vou apagar esses dois objetos. Vou entrar no modo escultura. Vou ligar a topologia dinâmica. Vou colocar aqui, ó, na minha barra de ferramenta, a opção de Brush Detail. E aqui, ó, deixa eu vir aqui e fazer um traço aqui, ó. Então, isso aqui, eu vou desligar o espelhamento também, porque isso aqui é meu brush com uma divisão de 1/4. Se eu não mudar o tamanho do brush, mas mudar a porcentagem, ele vai cortar essa unidade do brush, ou seja, você pensa que ele está pegando o raio do brush, tá? Então ele está pegando o raio do brush e está usando 100% do raio do brush, né? Se eu pegar esse brush de 100%, mas reduzir o tamanho do brush, eu vou ter um nível de detalhe semelhante a esse aqui, porque eu reduzi o tamanho do meu brush. Então, esse controle ele é bem preciso e ele é relativo ao tamanho do seu brush, mas ele também te dá um controle de quantas divisões nesse brush você pode ter, né? Então, você consegue fazer um acabamento bem preciso aqui. Por último, a gente tem nas opções de detalhamento o Manual Detail. O Manual Detail, ele só vai cortar o seu modelo quando você clicar em Detail Fluid Fill. Ou seja, ele tem as mesmas configurações do constante, mas ele só faz a aplicação de forma manual. Ou seja, aqui se eu falar com ele que o meu modelo é dividido em 3, ele vai preencher com 3. Mas eu vou ficar esculpindo nisso aqui e ele vai ficar no 3 enquanto eu não clicar no Detail Flood Fill com algum outro valor selecionado. Então, se eu chegar num certo limite aqui dessa escultura e falar, não, agora eu preciso de mais detalhe, eu posso vir aqui e falar, não, agora eu quero o dobro de detalhe e eu vou pedir para ele preencher de detalhe. E aí eu vou ter as divisões menores, né? Ou seja, ele preencheu o meu modelo inteiro, ou seja, toda vez que eu rodo ele, ele percorre o modelo inteiro com o detalhe que eu defini.
Então, o manual, ele vai te dar esse controle bem, bem preciso do, de quantas divisões eu tenho no meu modelo na topologia dinâmica, né? Então, se você está blocando seu modelo e está percorrendo ele com preenchimento de detalhe, né? Então, ele vai te dar um comportamento semelhante ao que a gente faz com Multi-Resolution, que é você percorre o modelo esculpindo, fazendo os detalhes que você quer. Quando você chega num limite de detalhe, né? Ou seja, quando você chega num limite de cortes, você define um novo bloco de cortes, né? Uma nova intensidade de cortes, preenche esse modelo com esse corte e vem colocando mais detalhes de novo, né? Ou seja, ele vai colocar essas divisões pelo modelo inteiro, porque você está usando o Detail Flood Fill, né? E ele está mantendo a sua divisão até que você manualmente coloque mais detalhes. Então, eu estou começando com com essas duas informações, né, que são os modificadores e a topologia dinâmica, porque com elas a gente consegue realmente ver o comportamento dos brushes e o comportamento das opções de brush, né? Mas a princípio, mesmo que você não saiba as configurações de brush, você já pode, vamos por assim, se divertir com com a escultura do Blender, ou seja, só de saber que, né, se você tiver um modelo low poly, né, entrar no modo escultura e ou acrescentar um modificador de multi-resolution ou ligar a topologia dinâmica, né, você já vai poder iniciar a sua escultura e, igual eu falei, começar a sentir os brushes.